Salve, salve, torcida tricolor, como é que vocês estão? Já em clima de Copa do Mundo? Sim, o São Paulo deu férias aí para seus jogadores, tudo já parado, né? Sem jogos aí, todo mundo na expectativa pela Copa do Mundo, mas o mercado da bola tá bombando. Sim, tá quentíssimo, tá pegando fogo. O São Paulo está trabalhando a vera, sim. Se os jogadores estão de férias, a diretoria, o Rui Costa, mas propriamente dizendo, né, que é o homem que cuida dos negócios, sim, está fazendo de tudo para trazer nomes para reforçar o São Paulo, porque precisa, né? Precisa muito. O que eu mais ouço é o torcedor dizendo quando se pergunta, você acha que o Dorival vai conseguir, né, dar uma cara para esse time, mudar, melhorar esse time? O torcedor responde, depende dos reforços que chegarem. É aí que entra o negócio, né, minha gente? Vitor Sá, Newton, Alanzinho, Domingos Duarte, quem? Esses nomes aí são os nomes que o São Paulo está negociando, está atrás, está na mira, né? Está com tratativas avançadas aí. A gente vai detalhar todos eles para vocês, tudo que a gente apurou aí durante esse final de semana e esse começo de semana, né? Essa primeira semana de férias aí dos jogadores que só voltam dia 17 de junho aos treinos, mas o São Paulo está sim negociando e negociando muito, com muitos nomes, alguns já bem avançados, tá? Alguns perto de se concretizarem sim, alguns outros apenas na mira, mas enfim. Será que esses nomes são suficientes para melhorar a situação do São Paulo? Bem-vindo à realidade, a dura e triste realidade, torcedor tricolor. Sim, o São Paulo está embaixo, o São Paulo só quer aquele negócio de oportunidades de mercado, jogador que esteja em fim de contrato, jogador que não precisa gastar grana. Quando tem que gastar grana, que é o caso de um dos nomes aqui que a gente vai explicar, detalhar para vocês, a situação complica. Mesmo com o jogador já dando o aval, já querendo vir jogar aqui pelos lados do Morumbi, tá? Mas enfim, tem muito nome especulado, tem muito nome sendo falado, tem muito nome já muito avançado. E aí a gente vai debater agora, aqui neste vídeo do Avante Meu Tricolor, tudo sobre o mercado da bola do Tricolor. É isso aí, rapaziada. Bora lá então falar sobre esse mercado bombando. Antes, só um pedidinho rápido para vocês darem aquele joinha, aquele like que ajuda bastante a gente aqui no YouTube ou no Facebook, se você estiver vendo por aí também, tá bom? Mas ajuda demais. Não custa nada, é de graça, só gasta um dedinho aí. Se você puder ajudar um pouquinho mais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações no sininho, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, se puder faz o Pix e vira membro aqui do nosso canal, as instruções estão aqui na descrição do vídeo, mas o like já ajuda mais do que tudo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dos nomes que o São Paulo está negociando, analisando, mirando, né? E uma pequena análise aqui, se são esses os nomes bons, como é que supririam essas carências do São Paulo. Bom, tem nome português, tem nome gringo aí, obviamente, o futebol tá muito globalizado, né? Você sabe, tem o Cédric Soares, lateral do São Paulo, que é português, passou o Lewis, lembra, do norte-irlandês, né? Juan Fran, espanhol, já jogou, enfim, aquele sonho de que, pra quem é um pouco mais velho, assim como eu, dos anos 90, anos 2000, de jogadores gringos aqui no Brasil, tá realizado, né? Tá vindo a gringaiada toda aí, não é só mais sul-americano, europeus também estão vindo pra cá. Então, o São Paulo abriu negociações aí com o zagueiro português Domingos Duarte para reforçar sua defesa. O perfil aí do gigante português tem 1,92 m, né? Ele agrada pela liderança, força física, imposição aérea e qualidade na saída de jogo. Como eu disse, a altura aí é uma das grandes vantagens do zagueirão português. As conversas, segundo a gente apurou aqui pelo Avante Meu Tricolor, né? As conversas do São Paulo ainda estão em estágio inicial com o jogador, mas já começaram, tá? O Tricolor, ele trabalha aí naqueles alinhamentos. Valores salariais, luvas a ser pagas ao jogador, demais condições contratuais aí para esse jogador que passou pela seleção, tá? Já teve sim sua oportunidade na seleção portuguesa, é um zagueiro que se destacou muito no futebol espanhol, né? Tem uma análise completa no nosso site, tá? Se você quiser saber mais aí, nosso colaborador Pimenta, um abraço Pimenta, valeu pelos seus serviços aí. O cara sabe tudo de scout, de jogador, faz uma análise bem legal, tá lá no nosso site avantemeutricolor.com.br, tudo sobre o Domingos Duarte, tá? Que é o zagueirão aí que o São Paulo, sim, tem conversas e pode chegar. A defesa que é talvez aí o setor mais carente do São Paulo, né? Arboleda, aquele traíra vagabundo, maldito,
tá lá encostado, o São Paulo não sabe o que vai fazer direito, já notificou o São Paulo, enfim, não quero falar dele, né? Mas enfim, é sempre bom lembrar que Arboleda não está mais, não faz mais parte do grupo. Não ousem mais falar em Arboleda retornar ao São Paulo, tá? Não é São Paulino quem diz isso. E o Dória infelizmente teve toda aquela situação, falhou, foi ameaçado, pai doente, enfim, também deixou o São Paulo. Fora as constantes lesões, né? Sabino tá treinando, enquanto o elenco tá de férias, Sabino e o Lucas estão lá no Refis do São Paulo. Buscando a sua recuperação, né? Alan Franco vive no DM, vive colocando a mão na coxa. Rafael Tolói vive no DM. E aí não sobrou ninguém. Então o São Paulo sim vai focar aí na zaga. O nome do Gustavo Mancha, outro nome que apareceu aí na tarde dessa quarta-feira, né? Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, meio de semana aí, que vou para minhas merecidas folgas aí nesse final de semana. E na quinta e na sexta o Rafael vai ficar aqui cuidando da lojinha para vocês. Mas tem aí também o Gustavo Mancha, tá? Que também é um jogador que passou pelo Fortaleza, tá lá na Grécia agora. É esse nível, esse perfil aí de jogadores que o São Paulo vai trazer. Tá sempre lembrando aquilo, gente. É jogador em final de contrato, que não vai ter gasto, que não vai ter custo, né? Por quê? Porque vai entrar no exemplo que eu vou falar agora. O Newton, né, o volante aí do Botafogo, que recusou a primeira investida aí feita pelo Tricolor nessa segunda-feira, dia 1º de junho, tá? Os botafoguenses, eles insistem em liberar o Newton apenas com cláusula de compra fixada em 5 milhões de euros, que dá aí mais ou menos 29 milhões e meio de reais, tá? O São Paulo ofereceu 3 milhões de euros, que dá aí 17,7 milhões de reais. Enfim, aquela negociação, né? Aquela barganha, mas o São Paulo tem sim, está otimista, na verdade, né? O São Paulo está otimista quanto a essa negociação. Por quê? Porque o Newton já sinalizou positivo através de seu staff para a transferência pro Tricolor. Por conta disso, a tendência é que os São Paulinos aumentem sim sua oferta ao Botafogo ou proponham aí um parcelamento da cláusula, né, que seria paga a partir de 2027 apenas. Como eu falei, quando entra no dinheiro, quando entra no negócio lá, tudo acertado com o jogador, o Botafogo está disposto a vender, não tem mais espaço, é um nome que o Dorival aprovou, pediu ali, ele quer esse volante alto, né, o Newton ele é um jogador de força física também alto, né, o São Paulo tá precisando disso, tem muitos nomes baixinhos, a gente até comentou aqui na nossa live, né, Marcos Antônio, Danielzinho, Cauli, o próprio Pablo Maia não é alto, nem o Luan, né? Tá precisando de força física ali, né? O Bobadilha não é dos mais baixos, mas também, né? Não é um vigor físico, vamos dizer assim. Mas enfim, é um nome que agrada. O São Paulo está negociando, sim, pelo Newton com o Botafogo, tá? Mais um nome no meio campo ali desconhecido. Outro nome, assim como o Newton, que não é lá muito famoso, né? Alanzinho. Uma opção oferecida aí pelos empresários, agradou o São Paulo. Alan Guimarães, também conhecido aí por Alanzinho no meio da bola, tá? Ele tem 26 anos, é um meia, né? Meia armador ali, meia que cai pelos lados. Está em fim de contrato com o Moreirense de Portugal e conversas acontecem com o São Paulo desde a última semana para ter aquele alinhamento entre tempo de contrato e valores, né? A famosa negociação. A coisa, pelo que a nossa reportagem apurou, está bem avançada, tá? O São Paulo tem negociações sim com o Alanzinho, pode ser que pinte aí esse jogador que passou ali pela base do Palmeiras, né? Não fez muito sucesso, foi lá para Portugal, também não teve grande destaque, mas está lá jogando, é mais um naquele perfil do São Paulo sem grana, né? Brian Ocampo, sim, o São Paulo vem monitorando de perto a situação do ponta Brian Ocampo, uruguaio de 26 anos também, que disputou aí a última segunda divisão da Espanha pelo Cádiz, tá? Embora não haja ainda negociações em andamento, o Tricolor segue atento à situação do jogador nessa próxima janela aí que já está a todo vapor, né? Como eu disse. O futuro de Ocampo no futebol espanhol é incerto. Ele não sabe realmente se vai continuar por lá ou se vai procurar um novo mercado. E o sul-americano, sim, é sempre visto com bons olhos. Com a tendência de que o uruguaio não renove seu contrato por lá, que acaba no final desse mês de junho, ele se torna aí uma oportunidade de mercado atraente ao tricolor, especialmente, claro. Por quê? Porque não tem que pagar nada. Você só acerta ali as luvas e os salários com o jogador. Então, Ocampo, mas como eu disse, o São Paulo só está observando a situação de mercado. Não abriu negociação, não conversou com o empresário nem nada. Está
analisando, está lá no radar do São Paulo. Se realmente ele não ficar na Espanha, é um nome que sim interessa ao tricolor para a ponta. Ponta é um nome que o São Paulo já tem bem encaminhado com Vitor Sá. Sim, a gente vem noticiando bastante aqui no Avante Meu Tricolor, lá no nosso site, né, que a diretoria do São Paulo avançou aí nos últimos dias, nesse início de semana, nas conversas para contratar o ponta esquerdo Vitor Sá. Ele foi indicado por seus empresários ao tricolor, tem 32 anos e decidiu de vez que não vai renovar o seu contrato lá no Krasnodar da Rússia, que acaba nesse próximo dia 30. Os russos, inclusive, também queriam a renovação de contrato, queriam que ele permanecesse lá, mas o staff dele disse que agora ele quer ficar um pouco mais da família. Aqui no Brasil ele vai aproveitar que também vai virar agente livre, né? Não vai ter mais contrato, pra acalmar aí, já ganhou seus bons dinheiros aí, já atuou muito no futebol europeu, no futebol estrangeiro, né? Não só na Rússia, em outros lugares também, é um jogador bastante experiente, mas teve boa passagem aqui no Brasil pelo Botafogo, né? No título da Libertadores do Botafogo, se eu não me engano, acho que foi ele que fez o primeiro e último gol, né? Daquela campanha da Libertadores. É um ponta arisco, mesmo aí com 32 anos, é aquele cara que vai pra cima, né? Que desequilibra, é o ponta que falta aí, que o São Paulo tá buscando bastante. Como eu disse, o Vitor Sá, ele atenderia aí o principal requisito de reforços buscado pelo tricolor nessas últimas janelas de transferência, né? Viria sem o pagamento pela sua liberação. Agora, eu falei aí quantos nomes? Foram 5 nomes, né? Vocês podem ver. Qual a grande coincidência em todos eles, tirando o Newton? O valor que não precisa ser pago, né? O final de contrato com o clube, que o jogador se torna livre e aí o São Paulo pode. Como tem sido nos últimos anos, né, minha gente? Com o próprio Oscar, com o Lucas lá mais atrás, né? Aí mais recentemente teve o Luiz Gustavo, teve Cedric, assim, né? O Lucas Amon, Danielzinho, enfim, todo mundo tá chegando. O Enzo foi na troca com o River, né? Pelo Galopo. O São Paulo não tem mais dinheiro, não tá gastando mais nada com quase ninguém. Se eu não me engano, o que gastou, mas abateu uma dívida foi o Lucas Amon, acho que foi o Lucas Amon que abateu. Não, o Mailton, né? O Mailton, lateral que já foi emprestado. Lembrava que era um lateral direito. Lembra do Mailton? O São Paulo trouxe ele da Rússia também, não lembro se era do próprio Krasnodar, mas acho que era outro clube, porque tinha uma dívida lá. E o São Paulo abateu essa dívida, ficou tudo certo. Então o São Paulo não tem dinheiro, gente. Essa é a nova realidade, né? Você pode falar, pá, Vitor Sá, Newton. Gente, é isso. Tá? É disso pra baixo, pra cima não é, né? Então assim, não vai chegar, né, um cara de um calibre de um Lucas, né, do nome pelo menos de um Caleri, de um Luciano. É Vitor Sá, é Alanzinho, é Gustavo Mancha, tá? Não tem muito jeito, não tem muito pra onde correr, o São Paulo trabalha com o que tem. A gente até divulgou números aí do São Paulo no ano passado, né, de que o São Paulo teve aí o quarto maior faturamento, né, também estava num superávit aí, mas você lembra muito bem que as contas foram reprovadas no São Paulo. O São Paulo vive crise política, vive crise financeira, mas tem que contratar, né, gente? Não dá para ficar sem reforços. E aí, assim, né, gente? Você vai analisar, pô, Vitor Sá pode ser o nome, sabe? O jogador que tem que chegar que nem o Arthur, né? Com personalidade. O Arthur, assim, ele fez acho que 17 jogos, se eu não me engano. 14 deles foram bons. Claro que teve alguns jogos ruins, perdeu gols aí, mas o time todo tá ruim. Mas o Arthur deu uma mudada nessa cara, né? Assumiu a titularidade, obviamente, nem tinha um ponta direita, tanto que ele tem jogado todas. Mas o São Paulo precisa desse tipo de jogador. E o Vitor Sá é um pouco assim, né? Ele tem muita velocidade, né? Ele parte pra cima, é um nome que não tem muito medo de encarar o marcador. E o São Paulo precisa desses nomes, né? Porque só tem o Ferreirinha, né, do outro lado, que é um poste, ele dribla muito bem, é uma habilidade absurda. Agora, se ele tivesse metade da habilidade que ele tem pra pensar, né, para raciocinar nas decisões de jogadas ou no chute, né, o craque Neto sempre teve certo, né, gente? Naquela aposta que ele fez, ele sabia que ele não ia perder, porque nunca o Ferreirinha vai marcar 10 gols em uma temporada, né? Nem com incentivo ali do Neto, né, aquela brincadeira toda. Mas enfim, o Ferreirinha, inclusive, é um jogador que pode sair, que pode deixar o São Paulo nesse mercado. Sempre tem uma proposta turca lá, um investimento, alguma coisa de olho, mas nunca chega, né? Esperamos que chegue, esperamos que venha um bom valor aí pelo Ferreirinha, porque não engrenou no São Paulo. Eu sempre gosto, tá? Quando chega jogador habilidoso, rabiscador, aquele que põe uma fumaça, eu gosto, gente. Eu cresci com o Denilson ali driblando na ponta do São Paulo, né? Com nomes ali que rabiscavam ali.
E eu adoro, mas o Ferreirinha você tem que não só saber driblar, né? O Ferreirinha é a grande prova que saber driblar só não resolve o futebol. Ele dribla que é uma beleza. E mesmo assim, não é assim também, não sai driblando todo mundo e deixa na cara do gol. Ele, né, tem uma grande habilidade, mas não sabe muito bem decidir, definir, né? Então o São Paulo precisa de jogadores que cheguem como o Vitor Sá. O Alanzinho, vou ser assim, bem sincero e honesto, que eu vi muito pouco mesmo, nem me lembro direito do jogador. Tenho poucas referências ali, que é um meia ok, sabe? É mais pra compor elenco. O Newton é aquela força que o São Paulo precisa, gente. Precisa trazer um volante ali, sabe? De chegar, de respeito. O próprio Domingos Duarte, zagueiro. O Gustavo Mancha também tem esse perfil um pouco mais alto, né? Que os próprios zagueiros do São Paulo são altos. O Alan Franco é mais baixinho, né? O Sabino é razoável, não é? Também um gigante, né? Mas enfim, o São Paulo precisa de nomes fortes. Nomes que não vai chegar pra decidir. Não vai chegar, como eu falei, um Lucas, um próprio Arthur, que chegue assim pra assumir a titularidade indiscutivelmente, sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. Aí sim, o Arthur foi. Nesses 17 jogos que ele fez, uns 4, 5 ele foi o melhor em campo, tá? Eu faço lá as atuações do São Paulo, eu que dou as notas aqui quando a gente faz os jogos, e o Arthur sempre tem se destacado sim. Então tem que ser nomes como esses, minha gente. Não tem como pra onde fugir, como eu falei, né? É a famosa oportunidade de mercado que o São Paulo prega a quatro ventos desde muito tempo. Até quando vai ser? Não sabemos, né? Esperamos que esse clube se resolva financeiramente, politicamente, tá? Essa zona toda, você sabe, o Outen foi reprovado o pedido dele de afastamento do São Paulo, continua lá o presidente do Conselho Deliberativo, as coisas continuam, né? As coisas continuam, o São Paulo vai trabalhando no mercado da bola. Tem que contratar, tem que ir atrás de gente. Esses são os nomes mais em voga aí, mais atuais, que a gente apurou aqui nesse início de semana pra vocês, tá bom? A gente vai tentar sempre trazer nesse período aí de Copa do Mundo, ou eu, ou o meu sócio aí, Rafael Emiliano, sempre um vídeo pra vocês, ou também matéria em site, lá no nosso site avantemeutricolor.com.br, tem todo dia matérias atualizadas, claro, durante a Copa do Mundo também. A gente vai falar de Copa, de seleção brasileira, de Argentina, França, Espanha, todo mundo que tá lá, mas também, obviamente, vai continuar falando do nosso tricolor querido. Tá bom, rapaziada? Se você chegou até aqui, ó, por favor, deixa aquele like pra gente. Apuramos aqui com muito carinho, com muita dedicação, com muita atenção todos esses nomes lá, com os empresários, com a diretoria São Paulina. Rafael Emiliano está trabalhando sem parar, é ligação aqui, é WhatsApp ali, conversando com todo mundo para saber e informar a vocês quem são os nomes que o tricolor tá certo. Então, deixa aquele joinha que ajuda aqui a gente bastante, se inscreve aqui no nosso canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações no sininho, comenta, curte, compartilha, diz o que você achou aí desses nomes. É isso que tem mesmo? Você sugere algum nome que, vamos dizer assim, underground, que esteja ficando livre no mercado aí pro São Paulo contratar? Escreve aí o nome, tá bom? Então é isso, muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela audiência de vocês, um grande abraço, até a próxima, tchau!